e hoje vamos falar da abertura do terceiro selo. Lembre-se, os 4 primeiros selos falam sobre os 4 cavaleiros, dos 4 cavalos de diferentes cores. O cavalo branco, que nós já falamos, o cavaleiro do cavalo branco é quem? O anticristo. Cavaleiro do cavalo branco vem em nome da paz, da união, mas é enganador. Hoje vamos falar do cavaleiro do cavalo preto e vamos então entrar neste assunto agora. Cavaleiro do cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Como consequência das guerras trazidas pelo cavaleiro do cavalo vermelho, o terceiro selo liberta o cavaleiro do cavalo preto, trazendo a fome. Cada cavaleiro, cada cavalo de cada cor, vem numa sequência que não é acidental, é proposital. O anticristo vai vir em nome da paz, unindo um discurso de paz, de união, uma ordem só mundial, resolver os conflitos milenares dentre as nações. Então ele aparentemente traz a paz, mas ele é enganador. A paz que ele prometeu vai falhar, e então haverá uma guerra como nunca houve no mundo inteiro, um período de guerras, que é o cavaleiro do cavalo vermelho. Então a paz não funcionou, o engano não deu certo, a guerra estourou no mundo inteiro. Armas nucleares serão utilizadas. A Bíblia fala sobre as armas nucleares, que o fogo que ia derreter essa terra, e só há uma forma de fogo derreter essa terra, é a arma nuclear. Então armas nucleares, armas químicas, todo tipo de arma, morte como nunca houve, e devastação. Você sabe que uma das consequências de uma guerra é que o país fica devastado, toda a infraestrutura é destruída, e logo começam as necessidades das pessoas, começa a fome, começa a passar o problema, porque não tem mais como suportar, como sustentar a população, porque todo o dinheiro foi para a guerra, e o que tinha sobrado os inimigos destruíram. Então começa um período de necessidade, de fome, de grande miséria, que é o cavaleiro do cavalo preto. Então, seguido a guerra, vem a fome. O cavaleiro do cavalo preto é o cavaleiro da fome, ok? Da fome, guarde isso. Vamos continuar. Exércitos queimaram os campos e destruíram depósitos de alimentos. Armas químicas e nucleares poluíram a terra. A fome começa a imperar. E quando soltarem bomba nuclear, não sei se você se lembra, há muitos anos, se eu não me engano, uns 30 e poucos anos, explodiu lá na União Soviética, antiga União Soviética, uma planta nuclear de Chernobyl. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem é mais velho lembra dessa época, a planta nuclear de Chernobyl. Aquela área até hoje é inabitada. Mais de 30 anos depois, por causa da radiação, e nem foi uma bomba, foi um acidente nuclear. Foi um acidente, um vazamento de elementos químicos. Por causa daquele acidente nuclear, a cidade toda foi condenada. É um deserto, é uma cidade fantasma. Pessoas até hoje que foram contaminadas por aquele acidente, sofrem problemas de saúde e incuráveis. E a cidade está abandonada. Não há como viver lá, plantar lá, fazer nada. Então você imagina aquilo numa escala mundial. Imagine.
tá? É isso que a gente está falando aqui. Então, armas químicas e nucleares poluíram a terra. A fome começa a imperar. A balança que o cavaleiro do cavalo preto traz na mão trata da medição de alimentos e aponta para o racionamento de comida pelos governos e mercadores. A economia mundial irá mudar. A inflação aumentará assustadoramente e a moeda desvalorizará. Uma medida de trigo correspondia aproximadamente a 500 gramas, uma medida de trigo, e era o consumo diário de um trabalhador. Significa que um homem terá de trabalhar um dia inteiro para sustentar apenas quem? A si mesmo. Quer dizer, o trabalho de um dia inteiro de um trabalhador normal só vai trazer para ele o suficiente para ele comer. Só, é o que diz lá, uma medida de trigo por um dinheiro quer dizer um dia de trabalho, o pagamento por um dia de trabalho. Logo, seus dependentes que não trabalham passarão fome. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas perderão a compostura e a educação, e até os laços familiares serão desconsiderados. Olha o que diz essa passagem lá do livro de Lamentações. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Olha a ligação com os dois cavalos. Vítimas da espada foram vítimas de qual cavaleiro? Vermelho, que já foi duro, a guerra. Mas aqui está dizendo, mais felizes foram as vítimas do cavaleiro vermelho do que do cavaleiro preto, as vítimas da fome. Por quê? Porque estas, as vítimas da fome, se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Quer dizer, a morte vai ser lenta. Na guerra, a morte é pum, morreu. A morte da fome, essa é dura, como ele diz. Mais feliz é o que morreu pela espada. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Você já imaginou? Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Mães cozinhando os próprios filhos para comer. Imagina. A cevada, isso já aconteceu, tá? Na história, isso já aconteceu. Isso já aconteceu em épocas da humanidade que não foram tão graves quanto essa época que vai chegar. Então, se isso já aconteceu antes, você imagina o que vai acontecer aqui. A cevada sempre foi considerada alimento de animais, por ser muito barata. Mas, no cumprimento deste selo, mesmo sendo 3 vezes mais barata que o trigo, ainda assim, o seu valor será exorbitante. Isso nos faz entender que os alimentos mais simples estarão custando fábulas. Uma família não será capaz de sobreviver a tais condições. E certamente isso gerará situações sociais caóticas em todo o mundo. A parte que diz, e não danifiques o azeite e o vinho. Mesmo em meio a tanta fome na terra, uma minoria continuará gozando de abundância e vivendo na opulência, devido às suas riquezas acumuladas. Durante a grande tribulação, enquanto uma pessoa comum terá de trabalhar um dia inteiro só para comer, os ricos desfrutarão de iguarias finas à vontade. Na época, essa época aqui, vai ser um ódio mortal. As pessoas vão ter ódio mortal dos poucos que vão sobrar com algum dinheiro, que vão controlar a comida. Você imagina o pé de guerra que isso vai gerar. O povo morrendo de fome e gente rica comendo
das mais finas iguarias. Você imagina a situação que vai gerar, que já acontece hoje em menor escala. Isso quer dizer que o anticristo, eventualmente, terá o controle da economia mundial, sob promessas de alimentar as massas famintas. Quer controlar o povo, controle o quê? A comida. E o anticristo também vai se valer deste mesmo mecanismo. Vai controlar a comida, todo mundo morrendo de fome, para controlar as pessoas. Então as pessoas, por um pedaço de pão, vão se submeter. Aí você vai entender como é que uma pessoa, como é que a maioria não se revolta e tira do poder aqueles que estão no poder. Porque eles precisam comer, e a comida está do lado de lá. É a mesma situação do povo de Israel lá no Egito. O povo de Israel era mais numeroso que os egípcios, mas os egípcios controlavam a comida, controlavam o que eles precisavam. Então, o que eles iam fazer? E isso hoje, o sistema hoje, vamos ler aqui que você vai entender melhor essa preparação para esse período. Olha só. Quer controlar o povo, controla a comida. A balança na mão deste cavaleiro indica que ele terá autoridade para controlar a distribuição de comida. Note que o poder conferido aos governos atualmente facilita muito o cumprimento dessa profecia. Por milhares de anos, as pessoas eram livres para cultivar seus próprios alimentos em seus pedaços de terra. Hoje, em nome da saúde pública, é preciso autorização governamental para isso. Quão próximos estamos do fim? Isso quer dizer o seguinte: até o tempo dos nossos avós, não há muito tempo atrás, a cabeça das pessoas era o seguinte: você tem que ser autossuficiente, né? Historicamente, indo lá milhares de anos atrás, como é que as pessoas comiam? Elas comiam da caça e da agricultura. Então o homem saía para caçar o animal, matava o animal, que encontrava em qualquer lugar na selva, trazia, fazia o fogo e comia, alimentava a sua família. Não tinha governo para dar cesta básica, não tinha, era ele, cada um tinha que trabalhar para comer. E conquistava o seu pedacinho de terra e lá plantava, então comia da terra. E isso foi assim por milhares de anos. Por milhares de anos, as sociedades foram basicamente agriculturais, as sociedades foram baseadas nessa economia de trabalhar para se sustentar, trabalhar para comer, dependia só de si mesmo para comer. Com a industrialização, com o surgimento das cidades, das grandes metrópoles, as pessoas afloraram para estas metrópoles. Então, a maioria das cidades hoje são urbanas. Ninguém sabe plantar, ninguém sabe criar animal, ninguém sabe nada. Hoje, a comida é fornecida por grandes proprietários de indústrias alimentícias. Então, hoje, quem controla a comida são os governos, através dessas empresas. Na verdade, talvez a gente poderia dizer o oposto: essas empresas controlam o governo e o governo controla as empresas. Aquela velha história: uma mão lava a outra. É ou não é? Então, e o povo, coitado? Você vai querer abrir um restaurante? Tenta abrir um restaurante. Vai abrir um restaurante. Vai plantar alguma coisa. Vai comprar um pedaço de terra para você plantar. Vai conseguir passar nos regulamentos, nas exigências das agências de saúde, que tem o seu valor, tem o seu propósito, eu até entendo, né? Alguém tem que regulamentar isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: antigamente não tinha isso. Antigamente você trabalhava para você comer, tudo bem, ninguém se metia com você, todo mundo entendia, você tem que comer. Faz a comida do teu jeito, você comer. Se você comer uma comida contaminada, você morre, acabou. Mas hoje não. Hoje se você quiser fazer a sua comida, se você quiser plantar, você não pode. Você tem que ter permissão do governo. Quer dizer, o controle da comida já está onde? Na mão
dos governos. Já está. Isso é um acontecimento na história mundial, isso é um acontecimento recente. Isso não é um acontecimento de, já é assim há milhares de anos, não. Isso é um acontecimento recente, da forma que é hoje, organizada de uma forma mundial, isso é uma coisa recente. E isso já é uma preparação para este cenário da chegada desses cavaleiros. Porque quando você vê aqui o cavaleiro do cavalo preto chegando com uma balança na mão, representando a fome, você vai entender que ele vai ter o poder para controlar a comida. E as massas vão ficar, os que sobrarem da guerra vão ficar nas mãos desse cavaleiro. Estão entendendo? Sim ou não? É claro que aqueles que forem salvos, aqueles que forem arrebatados antes disso, não vão passar por isso. Mas os que ficarem devem se preparar para essa situação. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqueles que têm fome, que têm esta fome, de ouvir a palavra de Deus e praticá-la, não passarão pela terrível fome de alimento durante a grande tribulação. Quão importante tem sido a palavra de Deus em sua vida? Quanto de seu tempo você gasta com ela? Você tem se alimentado dela? Você tem fome da palavra de Deus? Veja, se você não tem fome da palavra de Deus hoje, você vai passar por essa fome aqui que a gente está falando do Apocalipse. Você vai passar por isso. Então, Deus está avisando, Deus está dando esse privilégio para você, porque o que você está ouvindo aqui hoje, você não ouve em lugar nenhum. Deus está trazendo você aqui para abrir a sua mente, para te preparar, para você não precisar passar por isso. Ele quer que você não chegue a este ponto, é isso, porque vai chegar um momento que não tem volta mais. As pessoas que vão chegar nessa época aqui, elas vão desejar, elas vão querer a Bíblia, e a Bíblia vai estar proibida. A Bíblia vai estar proibida. A Bíblia não pode entrar lá na China, um país de 1,4 bilhão de pessoas. E não é só na China não, na Coreia do Norte, em vários países. A Bíblia é proibida. Quando o anticristo tomar posse desse mundo, isso aqui vai virar crime. As pessoas vão ter fome disso aqui e não vão conseguir achar. Elas vão ter fome de Deus, da igreja, mas não vai ter. Os salvos já foram embora. Os salvos já foram embora. O Espírito Santo já foi tirado da terra. E agora? Então é melhor que você tenha fome agora, que você aproveite o momento agora, do que quando chegar o momento em que não dá mais para voltar, não tem mais volta. Ignore o futuro próximo por sua conta e risco. Ou leia: A Terra Vai Pegar Fogo. O novo livro de Renato Cardoso, já nas livrarias. Ou receba em casa com frete grátis pelo arcacenter.com.br. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!